No silêncio profundo da história, antes que os reinos do mundo se erguessem e caíssem, uma visão atravessou o véu do tempo. Daniel, um homem exilado, contemplou impérios se formando como ondas no mar, cada qual com sua força, sua glória passageira e seus limites traçados pelo destino. Em sua mente, imagens de bestas ferozes se erguiam, cada uma simbolizando poderes terrenos que governariam com mão de ferro, mas que jamais escapariam do plano divino. Era como se os anos se condensassem em símbolos e sinais, e cada detalhe da visão carregasse segredos sobre reis, que ainda nem haviam nascido, guerras que rasgariam a terra, e eras que moldariam o futuro de toda a humanidade. O espírito que guiava Daniel não apenas mostrava os acontecimentos, revelava a lógica invisível que ordenava a história, um fio que ligava cada conquista, cada queda e cada pacto quebrado à promessa que jamais seria anulada. O vento das eras começou a soprar, e as cartas de Paulo surgiram como ecos da verdade que já atravessava séculos. Ele falava a comunidades espalhadas por territórios vastos, descrevendo não apenas a fé, mas os desafios que se aproximavam, instruindo cada coração a permanecer firme enquanto o mundo se agitava em confusão e engano. Suas palavras eram mais que conselhos, eram mapas espirituais, guias para navegar pelo caos e pela perseguição, indicando que a vitória não seria encontrada nas muralhas humanas, mas na fidelidade silenciosa e perseverante de cada crente. Enquanto ele escrevia, o futuro já se desenrolava nas sombras, com reis e governantes preparando o palco para acontecimentos que só se revelariam plenamente quando os sinais celestiais apontassem o caminho final. A narrativa que se entrelaçava entre Daniel e Paulo mostrava que nada acontecia por acaso. Cada império, cada profecia, cada instrução estava tecida pelo mesmo fio invisível, conduzido por uma sabedoria que transcende gerações. À medida que os séculos avançavam, a história continuava seu curso inexorável, e o mundo se tornava palco de alianças e traições, de guerras silenciosas e conquistas ostensivas. No coração das cidades e nas sombras dos palácios, homens de poder traçavam planos que pareciam eternos, mas suas obras eram frágeis diante do olhar que tudo vê. O espírito que se manifestara a Daniel agora percorria a vida daqueles que permaneciam fiéis, revelando que a verdadeira batalha não era apenas por territórios ou riquezas, mas por almas e por corações. No mesmo tempo, cartas circulavam por rotas perigosas, carregando instruções que moldariam gerações. Paulo escrevia sobre amor que transcende a lógica humana, sobre fé que resiste ao desespero, sobre esperança que se mantém viva mesmo quando as trevas pareciam esmagar toda expectativa. Suas palavras não eram apenas conselhos, mas profecias veladas, ecoando a mesma voz que Daniel ouvira séculos antes. Cada comunidade que recebia suas cartas tornava-se um ponto luminoso no mapa do destino, uma fortaleza espiritual contra o engano e a corrupção que se espalhavam como fogo. Enquanto o tempo seguia seu curso, sinais começaram a emergir com intensidade crescente. Cidades que antes eram símbolos de poder, agora mostravam rachaduras profundas. Falsos profetas levantavam-se, prometendo segurança e glória, mas trazendo confusão e desespero. As visões de Daniel pareciam ganhar vida diante dos olhos de quem observava com discernimento. Reinos se erguiam e caíam como castelos de areia, e povos inteiros sentiam o peso de decisões humanas que se chocavam com o plano eterno. Com o passar das gerações, o mundo parecia girar em um ciclo incessante de conquistas e quedas, mas aqueles que observavam com olhos espirituais percebiam que havia um padrão invisível, uma mão guiando os eventos como maestro em sinfonia silenciosa.
O tempo das profecias se aproximava e sinais no céu e na terra anunciavam que as etapas finais da história estavam prestes a se revelar, cada detalhe registrado e previsto, desde os tempos de Daniel, como se a história tivesse sido escrita com antecedência em tinta invisível. Então, finalmente, os últimos sinais se tornam impossíveis de ignorar. Céus e terra testemunham acontecimentos extraordinários, eventos que reúnem todas as profecias, desde Daniel até Paulo, e culminam nas visões apocalípticas. Destruição e redenção coexistem e cada nação percebe que não há poder humano capaz de resistir à vontade eterna. O Apocalipse se revela como o fechamento de um ciclo milenar, onde cada visão, cada carta, cada advertência se une em uma clareza absoluta. No clímax, a vitória não é de um exército, nem de um líder humano, mas daqueles que permaneceram fiéis à verdade, a luz que nunca se apaga. Toda treva é confrontada, todo engano é exposto, e a história que parecia complexa e caótica se revela como uma tapeçaria majestosa. O Apocalipse mostra que cada sofrimento, cada sacrifício, cada desafio enfrentado pelos fiéis foi essencial para o desfecho, a restauração completa, a justiça que se manifesta de forma incontestável e a eternidade aberta para aqueles que escolheram caminhar na luz. E assim, enquanto o último véu do tempo se levanta, a visão se completa diante dos olhos de todos que perseveraram na fé. Cada profecia desde Daniel, cada carta de Paulo, cada advertência e promessa convergem em um instante glorioso, onde o plano divino se revela em sua plenitude. A terra e o céu vibram com a harmonia da justiça que se manifesta, a verdade que prevalece e a misericórdia que se cumpre. Nada permanece escondido, nenhum engano resiste, nenhuma força humana desafia o propósito eterno. O ciclo que começou nos sonhos proféticos agora se conclui em luz, poder e vitória, guiando a humanidade ao desfecho glorioso que sempre existiu no plano eterno.